Então, professora, é com você. Seu microfone. Sou a professora Alexandrina Oliveira e viemos apresentar um pouquinho do nosso projeto desenvolvido aqui na escola. O nome do nosso projeto é Sítio de Contos, Encantos e Sabores. Pode passar. Eu trabalho na Escola Municipal Isabel Vitória do Carmo Ribeiro, que fica aqui na Zona Norte de Manaus. Pertence também à DDZ Norte. O público-alvo do nosso projeto foram os alunos das classes especiais e os seus familiares. Pode passar. Pode passar, por favor. Bom, esse projeto, ele se iniciou quando nós ainda estávamos no ensino remoto e teve continuidade no ensino presencial, né? Então, todas as práticas pedagógicas realizadas ao longo desses quase 2 anos tiveram que ser modificadas para que a gente conseguisse engajar essas crianças no ensino remoto e depois trazê-los ao ensino presencial. E a finalidade desse projeto foi justamente esse, envolver a família, de forma de que a gente conseguisse fazer com que todos os alunos participassem tanto do projeto Aula em Casa, como depois na forma presencial. Pode passar. O objetivo do projeto: vivenciar processos pedagógicos em parceria com a família, a partir da estimulação do imaginário infantil, utilizando-se da história do sítio do Pica-Pau Amarelo, para contribuir no desenvolvimento psicomotor, socialização, memórias afetivas, atenção, concentração, leitura e escrita dos alunos das classes especiais. Pode passar. Nós trouxemos aqui pelo menos 2 questões norteadoras deste projeto. A primeira seria: como poderíamos colaborar para que a rotina destas famílias ficasse menos tensa e mais prazerosa com as atividades escolares? A segunda: como fazer com que as famílias auxiliassem nessas atividades e nos dessem feedback em relação à aprendizagem dos alunos? Pode passar. A justificativa do nosso trabalho. A partir dessas problemáticas, viu-se a necessidade de que essa parceria entre as famílias e a escola fosse cada vez mais fortalecida, uma vez que as crianças tinham agora um ambiente domiciliar a escola, né? Então, nós estávamos funcionando deste ambiente, nós adentramos, nós ultrapassamos o muro da escola, então nós precisávamos fortalecer ainda mais esta parceria com as famílias. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. A metodologia. Nós trabalhamos como estratégia metodológica justamente a estimulação do imaginário infantil através da história, no sentido do Pica-Pau Amarelo, e as memórias afetivas entre pais e filhos, mesmo nesse momento tão conturbado que é a pandemia, né? E o estresse não foi uma característica presente só nos adultos, mas nas nossas crianças também tiveram esse problema em casa, né? O estresse, a ausência da socialização. Então, nós usamos a história do sítio do Pica-Pau Amarelo que houvesse essa interação com a família, uma vez que os adultos também conhecem da história e acaba encantando, consequência, as crianças. Pode passar. Durante a primeira semana, que temos praticamente a parte metodológica, né, o passo a passo. Durante a primeira semana, nós fomos enviando os pequenos vídeos via grupo de WhatsApp
com episódios para que as crianças conhecessem quais eram os personagens do sítio do Pica-Pau e realizavam alguns trabalhos, né, na semana. Então, nós usamos vários tipos de trabalho para montar esse portfólio na primeira semana. Pode passar. A segunda atividade que a gente sugeriu no projeto foi a construção, a elaboração de uma receita, né, que as famílias pudessem auxiliar essas crianças na preparação de uma receita. E nós tivemos várias receitas bem interessantes, de brigadeiro, a vitaminada, bolo, pão caseiro. Então, essa atividade foi denominada como Gostosuras da Tia Anastácia. Então, as famílias realmente tiveram que participar de forma efetiva nessa atividade com as crianças. E gostaram muito, por sinal. Próximo, por favor. Outra atividade também sugerida, e isso foi ao longo de uma semana, nós tivemos o Caldeirão da Cuca. As crianças recebiam opções de animaizinhos, de insetos que eles poderiam confeccionar com as famílias em casa a partir de materiais reciclados. Então, foi muito legal, as crianças se divertiam bastante, a gente recebeu vídeos, imagens delas fazendo, confeccionando mesmo, pintando, recortando, com auxílio dos pais, essas atividades. E aí a gente tem alguns desses animaizinhos que foram preparados por elas, com a ajuda das famílias. Próximo, por favor. Entregamos para cada família e para cada criança, nós já estávamos no ensino presencial, uma muda de um cacto, né? Que a gente está falando do sítio do Pica-Pau Amarelo, então, para eles também terem esse contato com a natureza. E eles cuidam desse cacto em casa, né? E mandavam foto, regando o cacto uma vez por semana. Então, foi uma forma de cuidar também de um pedacinho da natureza em casa, e as famílias amaram. Próximo. Nossa última atividade do projeto foi a excursão ao sítio Mundo Azul. É um sítio que fica na AM010, é o primeiro sítio agroinclusivo do Brasil, e assim, as famílias ficaram maravilhadas. Todos se envolveram, participaram, acompanharam as crianças. Nós tivemos pais que pediram afastamento do trabalho naquele dia de folga, para ter esse momento de socialização com as crianças. E foi, assim, um dia espetacular e que a gente conseguiu fechar com chave de ouro o projeto. Passamos o dia inteiro nesse sítio, eles puderam andar a cavalo, ver os animais, tinham vários tipos de piscina, tinha o caminho sensorial, foi muito interessante, muito bom mesmo. Próximo. E aí a gente vem com os resultados, né? Nós conseguimos obter resultados com êxito nesse projeto de aprendizagem, uma vez que a gente recebia a devolutiva dos pais, o quão era gratificante para as crianças fazerem aquelas atividades simples, em que elas conseguiam se envolver com as crianças, uma vez que elas já conheciam também da infância a história, então voltaram a reviver essas questões de afetividade, de produção com as crianças. A gente teve a questão do desenvolvimento psicomotor, algumas crianças melhoraram a questão da sociabilidade, comunicação oral, a questão de ficar mais criativo, de mais participativos também no ensino presencial, melhorou a escrita de algumas crianças, todos eles melhoraram em algum aspecto, né? Não em todos, mas em algum aspecto, certamente todos melhoraram. Próximo, por favor. Próximo slide. As considerações finais. A realização deste trabalho visou demonstrar que a parceria entre a família e a escola, quando bem estabelecida, pode agregar de forma notória e significativa no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, além de restabelecer laços e memórias afetivas
entre pais e filhos, atividades simples e cooperativas. Próximo. Aí aqui a gente tem um pouco das referências bibliográficas, né, com qual o trabalho se sustenta. Então é isso. Professora, pouquinho do falta que a 2 gente... minutos. Parabéns, professora Alexandrina. Que emocionante, que significativo é o trabalho. Nós sabemos que com a pandemia, todos nós professores tivemos que nos reinventar. Agora imagina o contexto que você nos traz da classe especial. Quando nós sabemos que nossos alunos da classe especial, eles já passam, digamos assim, por um processo grande de adaptação na escola. Nós sabemos que o preconceito, que a segregação ainda é muito grande na nossa sociedade, e de repente você tem a sensibilidade, né, de perceber a importância da participação dessa família, né, para, digamos assim, o processo de aprendizagem desses alunos, né? Então, é uma prática que enche a gente de esperança, enquanto educador. Você ter toda essa sua sensibilidade, né, de perceber que é através dessa ponte entre família, né, e os seus filhos que, digamos assim, pode ser restabelecida aí digamos assim, um sentido, um significado para que as famílias se apropriem melhor, digamos assim, do processo de desenvolvimento dos seus filhos. E nada melhor do que ser pela literatura, né, professora? A arte, a literatura, por isso que eu digo, a arte, ela resgata, ela nos enche de esperança, ela dá um novo sentido à vida, ela dá um novo sentido ao contexto educacional. Então, professora, muito obrigada mesmo por partilhar esse teu projeto belíssimo, né? Belíssimo não só no quesito do romantismo em si, mas na importância que ele tem, principalmente para esses alunos que são da classe especial. Nossas reverências para você. Bom, A gente que vocês agradece. vocês vão colocando aí as perguntas, que no final nós vamos retornar aí e vamos devolver as perguntas para a professora. Nesse momento agora vai se aquecendo, tá certo? A próxima comunicadora. Um minuto. Ajeitando aí o microfone. Já estou a postos. Tá tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo, tudo né? Certo. Então, vamos ficar nesse momento com a professora Sandra Cristina Rodrigues, certo? Que vai fazer o relato sobre a experiência de produção de material didático em uma turma do 6º ano, durante o período de pandemia da Covid-19. Professora, fique à vontade, o momento agora é seu. Muito obrigada, eu vou já compartilhar aqui a minha tela. E aí, já conseguem ver? Ainda não, professora. E agora? Também ainda não. Professora, se a senhora quiser, a senhora pode botar aqui o link, tá, do seu material que a gente pode transmitir para você. Tá aí certo. A gente porque... Pode deixar por E agora? Você. Agora sim. Sim, Tá professor. ótimo. Sim. Bom, então, compartilhamento feito, a gente inicia aqui a apresentação do trabalho, e eu agradeço desde já a oportunidade, principalmente para a gente testemunhar de novos saberes, tanto nós, né, como educadores, que precisamos realmente nos reinventar. Acho que essa crise causada pela pandemia, ela nos impulsionou
esse reinventar, né, de práticas pedagógicas. Bom, então, o trabalho, ele é um relato sobre a experiência, né, de produção de material didático, que se passou numa turma do 6º ano do ensino fundamental, durante o período da pandemia por Covid-19. Eu sou Sandra Cristina Rodrigues Torres, eu costumo me apresentar como Cristina Torres, muitos me conhecem assim, e, bom, vocês vão ver também que nosso contexto, o público-alvo, como eu havia colocado no título, é para os nossos alunos do 6º ano, do ensino fundamental, e essa escola, Vicente Cruz, uma escola muito especial, pertence à DDZ Norte, e como nós estamos aqui na sala temática, né, de saberes e aprendizagens no contexto da educação inclusiva, esse meu trabalho, ele tem justamente o intuito de fazer uma espécie de depoimento, né, de testemunho, de tudo que se passou logo então, quando nós tivemos esse contexto, né, causado pela pandemia. Olha, a Escola Vicente Cruz é uma escola localizada aqui na rodovia Torquato Tapajós, sem número, né, no quilômetro 12, no bairro Colônia Terra Nova. É uma instituição de ensino fundamental, né, funciona ali do 6º ao 9º ano, nos turnos matutinos e vespertino, e hoje ela está administrada pela professora Nádia Anice Lima, e tudo tem feito, né, para que a nossa escola, de fato, assegure, como está resguardado em lei, né, o direito que nossas crianças têm ao direito da educação. E o nosso objetivo, na verdade, é relatar a experiência da produção de material didático, né, de língua portuguesa, no contexto de ensino remoto para esses alunos, né, no turno matutino. As questões norteadoras que a gente tem em relação a todo esse contexto foi por conta mesmo do que aconteceu, né, logo depois que teve o boom da pandemia, mas aí a gente voltou para 2021, o retorno das aulas se deu novamente, né, nesse contexto de isolamento social, e a pandemia, ela nos meio que impôs, né, um novo formato de aulas, né, que, na verdade, eu percebi que como nesse período, né, como a gente teria como ter acesso ao nosso aluno e o nosso aluno ter um contato ainda conosco, né, para garantirmos esse processo aí de ensino, aprendizagem. Então, eu senti a necessidade de reinventar minhas práticas pedagógicas que permaneciam ali naquele contexto de isolamento social. E uma vez que nós, docentes e os discentes, né, nós fomos submetidos a esse formato, a esse novo formato, digamos assim, de sala de aula, né, digamos. E esse compromisso que eu tive, e muito mais de poder continuar com as nossas práticas, mesmo estando longe dos nossos alunos, eu me propus a adquirir e a aprimorar meus conhecimentos, principalmente no sentido de aliar a tecnologia, a criatividade, tanto minha quanto dos alunos, né, com a intenção de dar sequência ao processo de ensino-aprendizagem, né, explorando as plataformas digitais. E ainda, se a gente for analisar, eu preciso dizer que há uma justificativa muito importante, porque desenvolver as atividades de sequências didáticas do programa escolar, mantendo esse elo, né, do processo de ensino-aprendizagem com esses alunos, nesse contexto, né, de estarmos distante deles, distante entre aspas, né, distante apenas numa distância física, mas esse elo tinha que continuar. E foi assim que a gente precisou, né, elaborar materiais, no caso, eu senti essa necessidade. E a metodologia do meu trabalho, ela está relacionada a um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, acerca de produção, né, da produção de material didático, aplicando um novo formato de aulas.
imposto pela pandemia Covid-19. E aí eu quero dizer que foi muito importante para a gente se redescobrir. Na verdade, foi essa a palavra. Para todo esse momento que a gente teve, nós tivemos uma redescoberta, nós tivemos a oportunidade de novas aprendizagens, tanto nós, os professores, quanto os discentes, né, vivenciam outros saberes no processo formativo. E essas imagens, elas vão representar muito bem como, né, como a gente se viabilizou. No caso, eu aqui me propus a aprender e até mesmo aprimorar meus conhecimentos, como eu havia falado, a respeito de produção videográfica, para que esses alunos tivessem a sequência didática, né, dos conteúdos, e ali nós continuarmos nesse processo. E como que foi feito esse elo, né, vamos assim dizer? O WhatsApp, ele foi uma ferramenta muito importante para essa comunicação existir. Então, muitas vezes eu enviei links, né, desses vídeos que eu preparei, eu vou chamar de videoaulas, né, e aí nós disponibilizávamos a comunicação via WhatsApp, e qualquer material que a gente tivesse como suporte, nós tivemos ali a exploração, digamos assim, de PDFs, né, porque muitas crianças também não tinham acesso ao contato, né, de WhatsApp, ou mesmo nem tem telefone, né, e aí o que acontecia? A gente também trabalhava o PDF, né, o material impresso, para que essas famílias fossem até a escola e resgatassem esse material. E depois nós tínhamos o feedback do aluno, porque ele mandava foto das atividades, né, que foram realizadas. E ali a gente consegue perceber que elaborar tais materiais exigiu de mim, como professora, a busca de novos conhecimentos, como eu tinha falado, novos saberes. Isso foi muito gratificante para mim, principalmente por causa dos tudo que está relacionado aos recursos digitais, né? Para alguns professores foi uma descoberta. Para mim, eu precisei aprimorar. E sempre que eu me deparo, né, com novos recursos, isso me enche os olhos, porque eu gosto muito de aprender coisas novas. E isso eu me interessei para sempre fazê-lo com excelência, com dedicação, adequando à realidade dos meus alunos. E aqui, como a priori, todo o material feito durante esse tempo, ela foi através da produção videográfica, né, para a sequência das aulas didáticas, das sequências didáticas mesmo que a gente tinha conforme o programa escolar. E aí eu escolhi os gêneros e tipos textuais aos aprendizes, né, que eles precisariam tanto apropriar-se dos conceitos, das características, né, desses gêneros ou tipos de texto, e ali eu tive forma como uma exploração mesmo de toda a característica, todos os conceitos, né? E eu não quis parar por aí, eu precisava, sim, estudar as particularidades com eles, né, desses textos, além de desenvolver a prática de linguagem, de leitura, de oralidade, e, sobretudo, praticar os aspectos da escrita. E ali, eu não sei se eu vou conseguir veicular o vídeo, mas eu vou tentar. Vocês confirmem para mim se vocês estão ouvindo. Sim, sim, professora. Professora, 2 minutos para finalização. Bom, então, a gente tem aí só um exemplo, né, de como a gente fez, e não para por aí, porque nós tivemos, nessa criação, né, desses materiais digitalizados, eu tive todo um contexto, né, primeiramente teórico, e depois foi passando de forma mais prática. E ali, nós temos mais fotos, né, de como eu trabalhei sequencialmente, né, todo esse conteúdo. E também
eu gostaria de citar aqui algo muito importante para a gente pensar. Esse contexto nos fez compreender ainda que, de forma brusca, a importância de inovarmos e reinventarmos as formas de desenvolver nossas práticas pedagógicas, de modo a priorizar a utilização de recursos digitais, diante de uma perspectiva que as tecnologias digitais móveis, conectadas, leves, ubíquas, são o motor e a expressão do dinamismo transformador, da aprendizagem social por compartilhamento, da aprendizagem por design, das tentativas constantes de aperfeiçoamento e de introdução de novos produtos, processos e relações. Essa fala é muito importante nesse contexto. E essas plataformas, elas não só apoiam o ensino, como também são eixos estruturantes, né? De uma perspectiva, de uma aprendizagem criativa, de uma crítica empreendedora, de uma aprendizagem personalizada e compartilhada, sempre que haja profissionais de educação, né, abertos e competentes na educação formal, e currículos abertos também, principalmente priorizando as metodologias ativas. Então, aqui nós temos mais uma imagem de como foi feito, né, essa comunicação com os alunos e os materiais também. Além dos vídeos, eu também trabalhei os formulários Google que ele disponibiliza, né, os exercícios, isso serviu para minha avaliação, para continuarmos essa sequência. E aí nós tivemos o uso do WhatsApp, como eu falei, foi importantíssimo, e toda a comunicação de datas, tudo mais, né, horário, das aulas remotas que poderiam acontecer, era via WhatsApp. E eu utilizei um software, né, para produção videográfica, foi o OBS, né, e isso serviu também muito nessa produção, e também a plataforma Canva. E muito mais que essas plataformas podem explorar, nós tivemos aí muitas novos aprenderes, né, novos saberes, eu quis dizer. E aqui também nós, como eu comentei, teve o Google Formulário, e essas videoaulas sempre estavam disponíveis no Google Drive. O meu resultado... Eu gostaria apenas de um minutinho só para dizer que, de fato, nós tivemos, dos 36 alunos matriculados, nós tivemos 11 alunos que tiveram acesso, né, à internet, e poucos a gente pode dizer que participaram, mas nós tivemos resultados bem profícuos, né, digamos assim, mesmo tendo a dificuldade, né, socioeconômica dos nossos alunos. E eu quero dizer que mesmo diante de tantos desafios, eu notei que os estudantes tiveram acesso a uma nova maneira de estudar, de utilizar ferramentas digitais e ter o maior envolvimento na cultura digital. E essas foram as minhas referências. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Professora Cristina Torres, nossos aplausos. Primeiro, obrigada, pelo seu compromisso, né, em garantir a aprendizagem desses alunos, mesmo nesse contexto de pandemia, que realmente nós tivemos que nos reinventar, redimensionar nossas práticas enquanto educadores, para que os nossos alunos, nossas alunas, nossos educandos tivessem a oportunidade de continuar aprendendo. E aí surgiu, né, esse desafio, né, remoto, do trabalho remoto, das tecnologias, e que, de certa forma, nos surpreendeu, nos assustou, né? Foi um momento muito desafiador enquanto educador, educadora, mas também foi um momento de grande aprendizado da gente também, né? Aprimorar nossas práticas, potencializar as plataformas como você fez, né? O uso do WhatsApp, né? O uso da internet, o uso dessas ferramentas que, de certa forma, até um pouco tempo atrás, a gente até proibia, né, professora? Eu não quero celular aqui, não quero isso, não quero aquilo. Por entender que, naquele momento, acabava interferindo, né, no nosso dinamismo. Mas que, mediante esse cenário de pandemia, essas plataformas acabaram sendo nossas principais aliadas, para a gente romper exatamente esse isolamento, né,
esse isolamento social, de fazer chegar ali, naquele lugar, o direito dessa criança, desse aluno, desse educando de aprender. Então, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui agradecemos, viu, professora, o seu compromisso, né? O seu compromisso que, de fato, define o nosso principal objetivo enquanto educador, enquanto educadora, que é garantir que o processo ensino-aprendizagem possa acontecer da melhor forma possível, mediante todos os desafios, todas as dificuldades que acabam, de certa forma, comprometendo muitas das vezes o nosso fazer ali na sala de aula, na nossa escola. Então, essa prática que você compartilhou conosco é uma prática muito importante, é uma prática que deu vida, digamos assim, aos seus alunos, que deu a oportunidade de eles continuar aprendendo, mesmo em momento de caos. Então, professora Cristina Torres, o nosso respeito, acima de tudo, pelo que a senhora compartilhou conosco, pelo esse projeto de compromisso com os seus alunos. Tá bom, professora? Obrigada. Nosso abraço, nossa reverência também a esse projeto, a essa prática exitosa. Bom, nesse momento, Pedro, já está no aquecimento, Pedro? Sim. Exatamente. Estou pronto. Pedro. Então, gente, continuando esse momento riquíssimo, de tanta experiência, de tantas práticas exitosas, que a gente só aprende, né? Nós vamos ter a honra agora de poder ter o comunicador Pedro Nascimento com o seu projeto Sala de Recursos Multifuncionais em Contexto de Pandemia, Novas Práticas Educativas. Pedro, o palco é seu nesse momento. Bom dia a todos e a todas novamente. E o título do meu trabalho é Salas de Recursos Multifuncionais em Contexto de Pandemia, Novas Práticas Educativas, autor Pedro Luiz do Nascimento, sou professor de História e atualmente curso na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará a especialização em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Próximo slide. O público-alvo dessa comunicação são professores da educação básica. Eu trabalho do 6º ao 9º ano, mas esse trabalho pode servir também para 1º a 5º ano e, quem sabe, para professores do ensino médio. A escola na qual se desenvolveu esse relato é o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, José de Deus Andrade, em Canaã dos Carajás, Pará, uma cidade que fica a 700 quilômetros de Belém, no sudeste do Pará, e a 300 quilômetros de Marabá, a nossa referência como maior cidade da região. Próximo slide. É notório que a escola ela tem o dever de educar alunos com necessidades especiais. E não é um favor que se faz a esses alunos pela escola nem pelos professores. É um direito já previsto na Constituição Federal de 1988, que diz que a educação é um direito de todos. A LDB de 1996, nos seus artigos 4, 58, 59 e 60, já nos traz a educação especial. E em 2008 foi lançada, então, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que estabeleceu a criação das salas de recursos multifuncionais em todas as escolas do país. Lei que ainda está por ser implementada em todo o território nacional, porque algumas escolas ainda não possuem a sala de recursos multifuncionais. No contexto de pandemia da Covid-19, tendo o atendimento educacional especializado como público, alunos com deficiência, muitos desses alunos também com comorbidades. Então, o ensino remoto
teve que se adequar à educação especial. E as salas de recursos multifuncionais não puderam ficar de fora, já que é um direito desses alunos serem atendidos pela mesma e por seu professor especialista. Próximo. O objetivo geral é reconhecer a importância do atendimento educacional especializado no contexto pandêmico. Os objetivos específicos: analisar o atendimento dos alunos do AE durante a pandemia de Covid-19, demonstrar o processo de elaboração dos cadernos pedagógicos e apresentar os cadernos pedagógicos como recurso educativo na pandemia. Próximo. Em termos metodológicos, nos valemos da pesquisa qualitativa, por meio da investigação bibliográfica, análise de documentos, apresentações de evidências, depois de um trabalho também fundamentado na pesquisa-ação. Entre as referências estão Flink 2009. O local dessa pesquisa-ação foi, como eu já disse, uma escola da Rede Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, que atende jovens e adultos. Próximo. As experiências vivenciadas nos demonstraram que as turmas de 6º a 9º anos e de 1ª a 4ª etapas, nas quais haviam públicos do atendimento educacional especializado, necessitavam de uma ferramenta pedagógica que superasse a distância estabelecida por conta da pandemia da Covid-19. Também foi interessante o diagnóstico de que muitos pais e alunos não possuíam equipamentos para acesso às aulas por meio dos aplicativos. Muitos não possuíam rede de internet e outros possuíam celulares danificados ou com algum problema que impedisse o atendimento remoto. Então, nós, sentados com os professores, nós da sala de recursos multifuncionais e os professores das demais disciplinas, tivemos a ideia de elaborar os cadernos pedagógicos que serão apresentados. Próximo slide. Esses são os cadernos pedagógicos, são elaborados com papel A4 e um prendedor e impressos numa impressora multifuncional colorida, com um tanque de tinta. Essa imagem é dos cadernos pedagógicos utilizados em 2020. Próximo. O passo a passo, primeiro definir quantas questões para cada disciplina seriam colocadas nesse material. Então, são 7 questões de língua portuguesa, 7 de matemática e 3 questões das demais disciplinas. Lembrando que, para a elaboração dessas questões, visitamos o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual de cada educando, onde contém a sua deficiência, a sua descrição, a sua estrutura familiar, e a partir daí foi elaborado um caderno pedagógico para cada aluno. Os responsáveis pelos educandos deveriam retirar os materiais na escola, porém, antes de sua retirada, os materiais deveriam passar 4 dias em estoque e, ao serem entregues, deveriam ser manuseados pela orientação escolar, sempre borrifando álcool gel nas mãos, utilizando máscara e mantendo distanciamento. Já o período de duração desses cadernos é de, em média, 15 dias. Então, a cada 15 dias, o pai retira e entrega o caderno anterior. Após o recebimento desse caderno, realiza-se novamente o processo de estocagem durante 4 dias e as outras atitudes de segurança. Então, os professores tomam os cadernos, corrigem e discutem os resultados obtidos. Próximo slide. Os resultados que nós obtivemos sobre o atendimento da sala de recursos multifuncionais para com os alunos do AEE durante o contexto de pandemia, foram atendidos 20 alunos com deficiência intelectual, 3 alunos com autismo, 3 alunos com surdez, 1 aluno com baixa visão e 2 alunos com deficiências múltiplas. Próximo slide.
Nas considerações finais, queremos dizer que essa experiência do caderno pedagógico trouxe grande satisfação, porque nos proporcionou um momento de contato com as famílias dos educandos, principalmente aqueles que se sentiam excluídos por não possuir equipamentos para acesso às aulas remotas via internet. Também foi um momento que consagrou a união entre os professores nos planejamentos, visitando obras sobre ensino colaborativo, entre elas tendo como referência a Maria Tereza Montuan, a Euniceia Mendes, a Rosalba Garcia, autoras que esclarecem sobre o ensino colaborativo e como se deve ser organizado o papel do professor especialista da sala de recursos multifuncionais e do professor de cada disciplina específica. Uma relação que não deve ser de hierarquia, mas de colaboração. E também o feedback dos pais dos nossos alunos, as respostas que eles nos deram, nos deixaram muito felizes, no sentido de que os alunos se sentiram mais motivados por terem esse atendimento em casa, né, através dos cadernos pedagógicos, com algo palpável que eles pudessem, então, manusear e, assim, interagir. Além dos cadernos pedagógicos, eles também tiveram acesso e fizeram parte das salas comuns de ensino com os demais alunos, aqueles que possuíam a internet e o equipamento para tal. E agradecemos, então, a todos pela atenção de vocês. As nossas referências, entre elas, gostaria de ressaltar a última, de Solimar Silva, o livro Avaliações Mais Criativas, Ideias para o Trabalho, nota 10, que nos trouxe várias ideias de como elaborar essas questões para os alunos do AEE, de forma que eles se sentissem motivados a participar das aulas e retornar esses cadernos para a escola para serem avaliados pelos professores. Professor Pedro, que experiência fantástica. Muito obrigada mesmo por partilhar conosco esse projeto maravilhoso. Porque, assim como eu falei para a comunicadora anterior, né, que ela teve o compromisso, né, com os alunos de levar a aprendizagem, vencendo essa questão do isolamento social para garantir o direito de aprendizagem, você nos traz também uma outra reflexão muito grande, principalmente com relação aos alunos que participam da sala de recurso multifuncional, que é garantir o atendimento educacional especializado, não é isso, professor? E a forma como a senhora adaptou os cadernos, tendo a sensibilidade, tendo a compreensão de, primeiro, olhar e adaptar segundo o PDI deles, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual, é isso? Adaptar de acordo com as especificidades deles, né? Tanto das deficiências, como também as especificidades metodológicas deles, né? Para garantir da melhor forma possível a aprendizagem desses sujeitos, né? E também, assim como a nossa comunicadora, a primeira comunicadora, também percebeu a importância do engajamento familiar nesse processo. Certo, professor Pedro? Então, assim, hoje está sendo assim um momento de grande aprendizagem também para nós que estamos aqui mediando, estamos aqui prestigiando esse momento onde vocês estão sendo nossos protagonistas e compartilhando todos esses trabalhos maravilhosos conosco. Então, professor Pedro, muito obrigada mesmo por tanta aprendizagem que nós tivemos hoje, tá bom? Bom, o professor Ronilson Silva, ele encontra-se? Estou aqui na espera. Bom dia. Bom dia, professor. Então, fique já no aquecimento e vamos já passar a bola para você. Tá bom, professor?
Obrigado, Então, o professor Romilson é o nosso último comunicador dessa manhã maravilhosa de tanto aprendizado que nós estamos tendo. Mas, rapidinho, antes do professor Romilson começar, a professora Eva, você está... Ela gostaria de tirar um registro nosso, não é isso? Sim. Então, Aproveitar que a sala aí está num clima ótimo, pode? Como seria, Eva? Nós abriríamos as câmeras, é isso? Se possível, eu gostaria que abrissem as câmeras, fizesse aquele joinha legal, assim, para a gente... Exatamente. Aí eu vou pedir, assim, que nem ontem a gente brincou, assim, trava na pose, né, que aí eu vou já fazer aqui os prints, né, para ficar bem natural. Deixa eu só ver, temos 29, deixa eu só aumentar aqui o meu número de mosaicozinho para ver se pega o máximo de pessoas possível. Pronto, aqui eu já estou. Poder abrir a câmera. Então, quem puder abrir as câmeras, aí eu vou fazer aquele pedido. Trava na pose, bonito, faz um likezinho. Ó, tem gente fazendo coraçãozinho, tá ótimo. Para todo mundo ficar com a cara linda, para depois vocês olharem lá no nosso Instagram. E vão curtir lá a fotinho. Coraçãozinho, então, né? Eu já estou fazendo, então segura aí o sorriso bonito, que eu estou tentando ser mais rápida possível aqui para fazer os prints bem legal. Beleza. Vou fazer mais um para garantir, né? Aquele famoso print do garantir. Vamos lá. Olha, lindo, maravilhoso. Aí, gente, maravilha, pronto, sem tirar muito tempo. Agradeço. Depois vocês procurem lá na sala 10, que todas as salas que vão entrar no Instagram vão estar identificadas, né? E aí vão lá para vocês se olharem. E também procurem lá no vídeo de encerramento, né? Que a gente vai tentar colocar o máximo de fotos aí possíveis. Obrigada, hein, Cacá? Parabéns aí aos professores. Obrigada, professora Eva. Está da comunicação também, né, Eva? Na divulgação desse momento tão importante. Então, professor Romilson, o palco é seu, a experiência é sua. Compartilhe conosco a sua prática pedagógica. Muito bom dia, colegas, bom dia a todos. Primeiramente, é uma honra novamente estar participando da socialização, meu segundo ano, né? E hoje a professora Fernanda Duarte, ela não vai poder estar presente na apresentação, porque hoje é o dia do SAEB na escola, lá no Américo, então a escola se mobilizou toda, então, infelizmente, ela não vai poder participar e eu estou nesse grande compromisso de estar representando tanto o Américo, né, quanto a Fundação Vitória Amazônica, na qual eu participo. Então, vamos lá. Então, o relato de experiências que eu e a professora Fernanda também vamos relatar aqui é a prática pedagógica da Escola Municipal Américo Gostoni, nos anos iniciais do ensino fundamental, utilizando os recursos da Maleta Pro Futuro. Pode passar, por gentileza. Então, a Escola Américo, ela fica lá localizada na comunidade do Grejo, né, no Puraquequara. É uma escola que tem 2 salas de aula, né, atende cerca de 200 estudantes do primeiro ao 5º ano, né, tem o seu corpo docente composto por 3 professores e o gestor, né, e todo o corpo docente lá me acolhe muito bem. Então, um pouco fazendo adentro do relato de experiência, é uma das escolas que eu atendo como formador do projeto Aula Digital. É uma escola assim, que sempre utiliza os recursos para o futuro, então eu, professora, nós nos debruçamos para escrever esse relato de experiência. Pode passar, por gentileza. Então, a Escola Américo, ela é composta por vários projetos educacionais, né? Ela é localizada na DDZ Leste 2. Então, dentro desses vários projetos que a escola está contemplada, tem o projeto Aula Digital, a plataforma Pro Futuro, né? Para quem não conhece a plataforma Pro Futuro Aula Digital, ela tem cerca de 126 aulas prontas, né? Que contempla toda a base nacional, contempla o currículo tanto do municipal quanto do Amazonas, né? O RCA. Então, toda a proposta educacional que está dentro da plataforma Pro Futuro, ela contempla essas unidades, né? Tem língua portuguesa, matemática, ciências, maneira de pensar e agir, cidadania, convivência para a paz e tecnologia. Então, desde quando a Maleta chegou na Escola Américo, no ano de 2019, que foi uma escola contemplada pelo projeto, a professora,
né, todos os professores, melhor dizendo, eles foram, né, abraçaram o mesmo projeto e foram conhecendo um pouco mais sobre o projeto. E nós, como formadores do projeto Aula Digital, por meio da FVA, nós sempre buscamos, né, fazer formações continuadas com ele acerca da plataforma, né? Então, todo um ano da pandemia foi um ano muito difícil para todos nós, e essa parceria que eu sempre digo, que nossos colegas que estão aqui também presentes da Fundação, a parceria entre nós da Fundação Vitória Amazônica e a escola é muito importante, né? E a gente tem esse objetivo, né, que é alcançar realmente as crianças as escolas que são localizadas nas periferias, de crianças que têm pouco acesso à internet. Então, todo o nosso trabalho contempla esse único objetivo, né? Próximo slide, por gentileza. Então, pensando nisso, depois de todas as nossas formações, nossas conversas tanto com a equipe diretora quanto os professores, a gente foi aprimorando o nosso passo a passo, aprimorando de que maneira a gente poderia estar utilizando o recurso do Profuturo Aula Digital, né, no desenvolvimento das crianças, certo? Então, pensando nisso, desde quando o projeto Aula Digital começou a fazer parte da Escola Américo, as aulas ficaram cada vez mais atrativas. O que os professores faziam nesse vai e vem, né, nesse momento de pandemia? E sempre os professores me ligavam: professor, como é que a gente utiliza a maleta, né? Então, a gente demorou um pouquinho para chegar na escola. Depois de tantas formações, a gente conseguiu, né, voltar para a escola, depois desse momento de retorno. Então, a partir desse momento, o que nós fazíamos? Nós comunicávamos o gestor, nós íamos lá na escola, fazíamos toda a preparação, toda a formação continuada com os professores, e eles, que são os grandes protagonistas, certo? Eles montavam toda a aula dele. Então, nesse relato em específico, foi uma das aulas que a professora Fernanda, junto com a professora Maria de Jesus, prepararam uma aula sobre os seres vivos, né? Os seres vertebrados e invertebrados. Então, foi toda uma preparação da aula, ela criou o plano de aula, tudo direitinho. E a partir de então, depois que ela começou a aplicar a aula em sala de aula com os alunos do 4º ano... Opa! Alguém apresentou aqui. Então, depois disso, o que a gente fez? Marcou esse reencontro com a escola, esse retorno com a escola. Professora Romilson, já preparei toda a aula, já preparei todo esse momento, e agora nós vamos estar aplicando a aula, utilizando o recurso para o futuro. Só um momento, só colocar aqui para fixar, porque alguém apresentou e eu acabei perdendo. Pronto. Obrigado. Então, pode passar, por gentileza. Então, como é que foi esse passo a passo, né? A gente, como eu falei agora há pouco, né, a professora preparou toda essa aula dos seres vivos, e como eu disse logo no início da minha fala, é que todos os conteúdos que estão presentes na plataforma Profuturo, eles contemplam o que o professor aplica em sala de aula, né? O professor tem, nós formadores disponibilizamos para todas as escolas que nós atendemos o projeto, disponibilizamos infográficos, vídeos, tutoriais. Todos os conteúdos que estão na plataforma, eles contemplam também o que o professor, o que a base, né, o currículo municipal pede para que os professores apliquem em sala de aula. Então, toda vez que a gente fazia esse contato com o professor, todos esses passo a passo, todas essas aulas criadas, elas têm uma intencionalidade pedagógica. E isso é marcante naquela comunidade, porque é uma comunidade muito distante, são crianças assim que são bastante humildes, mas quando tem o aula digital, né, essa aplicação do aula digital na escola, é uma euforia toda, né? Então, são crianças do 1º ao 5º ano, como eu disse. Então, a partir de então, mais ainda, as crianças começaram a ir para a escola mais ainda, né? A professora já estava trabalhando esse formato, utilizando os tablets que a escola recebe, já estava fazendo essa parceria com a família e escola, e claro, fazendo parênteses, a gente sempre ressalta, né, bate na mesma tecla, que a família é muito essencial nesse momento, mais ainda nessa pandemia, foi muito primordial, principalmente na escola, né? Eu conversando com a equipe gestora ontem, o gestor falando: Romilson, a família ela foi primordial nesse momento, porque as famílias viam na escola, né, faziam todo esse acompanhamento com os filhos, mesmo na pandemia, né, faziam aquele atendimento personalizado, e com a volta, com esse novo equipamento que chegou na escola, as aulas ficaram cada vez mais atrativas, né? A professora, que é coordenadora hoje do Telecentro, ela monta essas aulas, ela passa para os demais professores, né? Professor
Antônio Carlos, para a professora Maria de Jesus e para a professora Mônica, que são as professoras de lá do Américo. E essas aulas são complementadas através do recurso da maleta para o futuro. Ok. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Isso. E todo esse resultado, né, toda essa aplicação em sala de aula, ela foi marcante, né, tendo em vista que o IDEB da escola, eles estão, hoje é o SAEB, como eu disse no início, então a professora fez várias aulas utilizando muito a plataforma, muito o tablet, o recurso para o futuro, para que pudesse ter um êxito hoje na prova do SAEB, certo? E o projeto Aula Digital, né, ele contempla hoje mais de 210 escolas, nós atendemos cerca de 98 mil estudantes, né? E claro que todo esse resultado, né, essa aplicação do aula digital, ele tem uma melhora significativa, principalmente na avaliação de desenvolvimento educacional, que é a AD, que muitas escolas aplicam, e também agora no SAEB, certo? Pode passar, por gentileza. E aqui são algumas fotos, né, um registro que eu fiz com a professora, como eu disse no início, foi uma aula que ela preparou dos seres vivos, né? Ele pode ver lá no quadro lá que ela desenhou lá os animais vertebrados e invertebrados, e nas imagens as crianças estão, né, utilizando o recurso, o tablet. Então, como eu disse, né, todo esse conteúdo eles têm uma metodologia a seguir, né? Tem uma introdução, tem uma atividade, tem uma atividade avaliativa e, por fim, tem um resumo. Pode passar. Isso, e aqui são alguns registros também, né? Que nesse dia foi a professora Maria de Jesus e a professora Fernanda. Nós aplicamos essas aulas com as crianças do quarto ano, e a gente nota, né, que toda vez que a gente leva aplicado essa aula com as crianças, é uma euforia danada, né? Então as crianças gostam muito, então para nós é muito gratificante. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Então é isso. Quero agradecer novamente a todos vocês pela oportunidade, a toda a organização da DBPM, essa 7ª Socialização de Praças Formativas, e como eu disse, para mim é uma honra muito grande, né, estar participando e ter essa oportunidade de estar representando tanto a Fundação Vitória Amazônica quanto a Escola Américo Gostonini. Obrigado, Cláudia, obrigado a todos. Muito obrigada, Romilson, pelo seu relato de experiência. Você trouxe no seu relato algo muito importante, que justamente foi a parceria com a Fundação Vitória Amazônica, que tem nos acompanhado, dando suporte também no processo de formação, ali representado pelo Zé Valdo também, e trouxe para a gente um pouquinho mais sobre a maleta, né? A maleta que a gente, às vezes, tem a curiosidade também de compreender melhor, e você mostrou, né, com propriedade, as experiências com relação a esse trabalho que vocês têm feito junto, né, também com o objetivo do alcance dos melhores resultados no SAEB, na AD também, e mostrou também a importância de seguir aí, de estar dentro, a proposta, né, da maleta está acompanhando a nossa BNCC, né, a nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, quero agradecer muito, Romilson, o seu relato de hoje também, que só enriqueceu, né, uma possibilidade de práticas metodológicas. Todos aqui trabalharam dentro do contexto de inclusão e, principalmente, dentro de garantir aos nossos alunos, às nossas alunas, o direito de aprender, né? Todos aqui trabalharam nesse enfoque de potencializar o processo ensino e aprendizagem, certo? Da melhor forma possível. Então, nesse momento, eu vou passar para a professora Angélica, que é a moderadora, junto com o Luiz também, do chat, e ela vai fazer uma pergunta para os nossos queridos comunicadores, certo? Para a gente fazer agora um momento de diálogo, um momento de interação entre os participantes e os nossos comunicadores,
Angélica, é com você, e depois a gente Obrigada, professora Ana Cláudia. Estamos aqui. Nós vamos fazer a pergunta e passar já para os professores que apresentaram a professora Ana Cláudia, devido ao tempo, né? E aqui nós queremos, assim, perguntar para vocês, que apresentaram agora, os nossos comunicadores, o papel da pesquisa na prática docente de vocês. O que mudou, por exemplo? O professor Romilson falou que é a primeira vez que está apresentando. Aqui é um espaço que a DDPM traz há mais de 7 anos, essa socialização. Então, nós queremos ouvir de vocês como é que essa pesquisa, ou as pesquisas, têm transformado a docência. A gente sai da universidade, vai para a escola, e às vezes se distancia um pouco desse movimento de pesquisar. Então, com vocês, na ordem de apresentação ou na ordem de quem se sentir mais à vontade para iniciar. A gente vai trabalhar, professora Ana Cláudia, com mais ou menos uns 2 minutos, por aí. 2 minutos, né? 2 minutos. A gente encerra a gente faz 2 minutinhos. No 3º minuto, a gente já avisa vocês. O Pedro já levantou a mão, aqui o Romilson também. Então, a gente vai passar a palavra para vocês. Lembrando que a Greta já colocou aqui no chatzinho a frequência. Para ter o sorteio, precisa da frequência, inclusive para emitir o certificado de vocês. Começamos com o Pedro, 3 minutinhos. No primeiro, no último minuto, eu já aviso. Em seguida, o Romilson. Professor Luiz Carlos, o senhor tem alguma pergunta para fazer? Não, na realidade, só quero compartilhar que durante a apresentação, que foram excelentes, as congratulações pelo compromisso, pelo trabalho que fizeram, né? E foi, de fato, satisfatório saber do feedback das formações durante todo esse ano de 2021. E isso só nos deixa mais assim, felizes, né? Para continuar no nosso trabalho, tanto na formação continuada, como na formação em serviço, assim como nos trabalhos da tutoria, os trabalhos da tecnologia, porque são frutos dessas formações que a gente tem feito em loco, em serviço, através das redes sociais, de uma maneira geral, né? Eu fico muito feliz em nós vermos assim, relatos que vai lá do Giró até o interior do Pará, né? Porque é assim que a Agostinho Zil é conhecida, lá no Puraquequara, lá no Giró, né, Romilson? Então, para quem não sabe onde é o Giró, entra no Puraquequara, quando pensar que está no Encontro das Águas, você está no Giró. Então, vamos lá, Pedro. É exatamente isso. Angélica, só para complementar a pergunta que você trouxe para nortear esse momento, além da pesquisa, a gente quer ouvir também um pouco sobre a importância da formação no processo de práticas de vocês, educadores. Tá bom? Então, pesquisa e formação. Agora, podem compartilhar conosco um pouquinho das experiências de vocês. O Pedro foi o primeiro, depois o Romilson, certo? Vamos lá, gente? Sobre pesquisa e formação, para mim é muito importante, e eu tenho como referência esse livro do Paulo Coelho, Pedagogia da Autonomia, e eu acredito que o professor, ao pesquisar, ao se tornar um professor pesquisador de sua prática, ele alcança certa autonomia, porque ele pode optar por esta ou aquela metodologia, ele pode construir sua própria metodologia de ensino, como nós vimos aqui, excelentes metodologias criadas por professores que estão na educação básica, e com a BNCC e as novas orientações, nós temos esse papel de protagonista da educação. Ontem também assistimos diversas experiências, né, que nos dão ideias para elaborarmos também nossas aulas. Quero agradecer o evento, quero dizer que esse evento é excelente, muito bem organizado, um evento que eu vejo que é feito com bastante carinho, vocês pensaram em todos os detalhes, agradeço muito. Eu, inclusive, essa semana, meu computador caiu e eu perdi tudo, há 2 meses que não fazia o backup. Mas, por ter enviado para vocês a apresentação, eu consegui no meu e-mail baixar novamente para estudar e apresentar aqui. Então, agradeço muito e dizer que é nossa função, enquanto professor,
aquilo que o Paulo Freire diz sobre dialogicidade, dialogar a todo momento conosco, com os alunos e com nossas práticas também. Muito obrigado. Professor Romilson. Então, falando um pouco da pergunta, né, da professora, realmente, para nós é um pouco desafiador, enquanto é minha segunda participação aqui na socialização, né, e tendo em vista que quando nós saímos da faculdade, da academia, se distancia realmente um pouco da nossa realidade, né, mas a partir dessas práticas, dessas vivências em sala de aula que nós temos, ainda mais nós formadores da Fundação, nós atendemos diversas escolas, em diversas DDZs, em diversas localidades, então a gente vai observando ali um pouco da prática de cada professor, de cada escola, então isso desperta em nós um pouco esse ânimo, né, de pesquisador, né, que o professor Pedro diz, e quando nós estamos, o professor sempre vai ser pesquisador, né, todo momento quando ele acorda, ele já está pensando em como mudar a metodologia em sala de aula, já acorda ele pensando como é que ele vai estar trabalhando aquele conteúdo com o seu estudante, né? Então, enquanto nós, professores, fica a gente deixa esse legado para todo mundo, né? Que a gente vai estar todo o tempo pesquisando, está todo o tempo buscando novas metodologias em sala de aula, a gente trabalha muito e nessa pandemia a gente se desdobrou muito, trabalhando metodologia ativa, sala de aula investida, então tudo isso, né, impactou e impacta, é claro, na vida do estudante, que é o nosso foco, né, principal. E a gente sabe que há diversos problemas na sociedade que a gente, enquanto educador, a gente, enquanto esse mediador do conhecimento, com apoio também da família, a gente consegue alçar nossos objetivos, consegue fazer com que as crianças se sintam cada vez motivadas. A gente também até incentiva alguns pais, alguns familiares a procurarem, né? Tem pais aí que voltaram a estudar a partir da prática de muitos professores com os seus filhos. Então, para nós, né, é muito gratificante. E eu só quero mesmo agradecer a oportunidade, né, de todos vocês, a atenção. Né? Eu vi essa semana um relato no grupo que nas últimas socializações não teve muita... apoio de vocês, mas esse ano 2020, 2021, parece que foi mais, a gente sentiu ali no braço de todos vocês nesse acompanhamento, dedicação, respondendo no grupo até tarde da noite. Então, eu só quero agradecer muito, muito, muito a oportunidade e agradecer por estar representando a Escola Américo e também a Fundação Vitória Amazônica. Obrigado a todos. Obrigada, professora Romilson. Passar para a professora Cristina, que é da Escola Vicente Cruz, e que é uma escola que eu trabalhei, para passar um abraço ao professor Adjames, e é uma escola que eu tenho um imenso carinho, não tinha como não falar isso. Professora Cristina, 3 minutinhos. Olá, bom, então, quanto à primeira pergunta em relação às práticas, né, formativas, foi de fundamental importância para mim, porque me possibilitou um novo olhar da sala de aula, e possibilitou também, no sentido de que eu pudesse atentar para o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Isso é importante mesmo, cada professor atentar para isso. Então, a minha formadora, né, ela atentou bastante para esse ponto, eu achei muito interessante. E quanto à expressão, né, que a própria expressão que a gente fala assim, ser educador ou ser pesquisador? A gente meio que se coloca num paralelo, né? Será que realmente dá para ser educador e pesquisador? Olha, as práticas formativas, elas nos resgataram isso, e elas têm que existir sempre, não é só para o professor que acabou de entrar na rede, né, da CEMED. Eu gostaria de continuar sendo, né, tendo essa prática formativa por muito tempo. Gostei demais, foi uma experiência enriquecedora, só teve a agregar na minha prática. E quanto à pergunta ser pesquisador, um professor, acho que dá sim, embora existam tantas demandas, né, de sala de aula, até mesmo as formalidades que a gente precisa preencher, mas é muito prazeroso reunir informações, reunir bases, né, científicas, uma pesquisa, e trazer para a nossa prática, só corroborar a nossa prática. Então, eu fico aqui muito grata por a prática formativa me resgatar para a pesquisa. Obrigada.
Obrigada, professora Cristina, da Grande Escola Vicente Cruz. E, para finalizar, a nossa professora Alexandrina, que trabalhou conosco, foi a nossa convidada especial da abertura das vivências das offices. Professora Alexandrina, estou aqui falando no grupo que a gente está super orgulhosa da senhora aqui. Eu é que fico orgulhosa de ter mais uma oportunidade, né, de estar mostrando o nosso trabalho. E, assim, ouvindo o professor Romilson, ouvindo a professora Cristina, o mesmo pedido que a professora Cristina fez, eu faço. Eu não entendi se a professora Cristina está entrando na rede agora, mas eu também gostaria que esse projeto formativo, ele fosse estendido a todos, e não somente para quem está entrando agora na rede. Porque o professor de sala de aula, assim como eu coloquei lá naquela conferência das offices, ele produz todos os dias, né? Então, assim, talvez por falta de um acompanhamento melhor, um tempo adequado para ele organizar o seu material, ele acaba nem explanando nessas oportunidades que a gente tem, né? Então, a gente tem trabalhos excelentes aqui na escola que, sem dúvida, que se fossem oportunizados aos colegas maior tempo para se organizar e expor o que eles produzem, a gente teria um ganho muito grande, né? E é de fundamental importância, como disse também o professor Romilson, a questão da formação. E aí eu coloco a formação continuada mesmo dos professores, né? Ela é fundamental para a gente que gosta de trabalhar com projetos, com a pedagogia de projetos. Ela é enriquecedora, mas, sem dúvida, a formação continuada, ela é fundamental para que a gente tenha essa sustentação teórica para o trabalho que já é desenvolvido. A gente não cria nada tão novo assim, né? O nosso cotidiano, a gente pesquisa, a gente produz com as crianças, mas a gente precisa dessa fundamentação teórica, e isso quem traz é uma formação continuada. E na Office a gente tem essa oportunidade de ter essa formação continuada em serviço, né? O nosso objeto de estudo na Office, ela acaba sendo a própria sala de aula. Então, aquele ambiente onde a gente pesquisa, onde a gente estuda, ele acaba sendo de onde a gente traz todas as respostas e uma fundamentação teórica que a gente precisa. Então, acho que mais do que nunca a gente precisa fortalecer a questão da formação continuada dos professores, porque a gente tem excelentes trabalhos, e mostra disso é o que a gente teve aqui nessa sala hoje. Era isso, obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada, professora Alexandrina. É importante, nesse relato de vocês, a gente abordar duas questões imprescindíveis para a gente fechar essa manhã de hoje. Depois, claro, vai ter o sorteio. O primeiro é reconhecer que a formação contínua ela é um direito de todos nós, educadores. E nós não podemos abrir mão, né? Porque é através da formação contínua que nós vamos ressignificando as nossas práticas, certo? Que nós vamos nos fundamentando. E nós vamos também, nesse processo de formação contínua, nos transformando em pesquisador. Porque nós, enquanto educador, enquanto educadoras, nós precisamos ter esse exercício da pesquisa como sendo, digamos assim, a principal ferramenta da transformação também da nossa prática. Então, todos nós, educadores e educadoras, temos que ter essa consciência que somos e devemos ser pesquisadores. Certo, gente? Nós precisamos fazer do nosso campo, nos apropriar do nosso campo. A educação, nós temos que ter propriedade para falar, para abordar. Fazendo assim uma pequena reflexão de ver o campo da saúde, os médicos, né, eles se apropriam, né, daquele espaço, eles não deixam ninguém de outras áreas, digamos assim, cantar lá dentro, não. Assim como nós, educadores, nós temos que nos apropriar
da nossa ciência, né? Nós somos pedagogos, nós somos licenciados também dentro das áreas do conhecimento. Então, nós somos os profissionais que temos, digamos assim, que direcionar mesmo nesse campo de atuação nosso. É a nossa voz que precisa ser escutada, né? Então, o campo da formação e o campo da pesquisa é que nos dá esse subsídio para a gente se apropriar dos nossos espaços. Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos os nossos comunicadores de hoje. Muito obrigada mesmo pela aprendizagem. Gostaria de agradecer a equipe da TI, Lana, a professora Greta. Gostaria de agradecer a professora Angélica, a professor Luiz. Gostaria de agradecer toda a organização da 7ª Socialização de Práticas Formativas da DDPM e todos os que aqui estão prestigiando, participando desse momento único, né? Desse momento tão importante e tão significativo, onde nós, educadores, nós somos os principais protagonistas desse processo. Nesse momento, vamos para o nosso sorteio, mas é importante que vocês tenham feito a avaliação aí no link do chat para poder participar do sorteio. Entendeu? Nós temos aí umas viagens para Maldivas, uns carros, né, não, Ana? E nós vamos iniciar agora o nosso sorteio, certo? Certo, Ana. Você vai divulgar os brindes? Você pode divulgar, Elaninha? Pode Professora ser? Marceles que vai fazer, professora Marceles, tá Então, bom? pronto. Tá, vou Perfeito. projetar aqui. Então, fiquem atentos. Quem ainda não fez aí a avaliação, faça aí no link do chat para poder participar do sorteio. Então, vamos lá. Vou sortear o primeiro número, tá, professora Ana? Fique à vontade, meu amor. Pode conduzir esse momento. Ok. Agora, os brindes, você tem a relação aí, né? Os itens dos brindes? Tenho sim. Deixa eu só abrir novamente aqui. Só um minuto. Vou sortear o primeiro número, tá? Tá. Pronto. Primeiro número é o 13. E ganhou uma bolsa de 50% de desconto nos cursos de pós-graduação da Faculdade La Salles. Quem é o número 13 aí? Vamos colocar aqui o número 13 para saber quem é o nome, tá? Só um pouquinho. Tá certo. Número 13. Número 13 aparecendo aí. Dejocarf, é isso? Batista Santos? Está aqui conosco? Dejocarf. Acho que é assim que pronuncia, né? Batista Santos. Pronto. Dejocap, você ganhou aí uma bolsa de 50% de desconto nos cursos de pós-graduação da Faculdade La Salles. Parabéns! Vamos para o próximo número. Próximo número, o segundo prêmio é um super pijama da loja Pijamei. Então, olha, um pijama. Vamos lá. Só um pouquinho, Ana. Só um pouquinho, que deu um erro aqui na planilha. Tá certo. Que rufem os tambores! Marcelo, eu posso fazer o sorteio, a tabela de sorteio aqui.
Tá dando erro, Lana. Você faz aí. Tá dando erro aqui na hora do... Pode. Tá, vou parar. Tá. Só mais um minutinho, que eu sorteio com muita emoção. Então, o segundo prêmio agora é um pijama da loja Pijamei. Então, cruzem os dedos para ver se vocês conseguem ganhar. Olha aí. Número 4 foi o sorteado, tá? O número 4, vamos ver quem é o número 4. Só um minuto, que eu vou já compartilhar aqui. Rufem os tambores! Vou compartilhar aqui, número 4. Vanessa Carvalho de Lima. Aê, Vanessa! Vanessa, você se encontra na sala? Ganhou um super pijama, Vanessa! Aí, a Vanessa está aí. Exatamente. Daqui a pouco, no final, nós vamos dizer onde vocês podem pegar os prêmios de vocês, tá? Próximo sorteio. Terceiro prêmio, Laninha. É um voucher de 50% de desconto da cultura inglesa para o primeiro semestre de 2022, mais um kit com livro. Número sorteado, número 8. Número 8. Vamos ver e quem é o os número tambores. 8. Greta Bianca. Professora Greta Bianca ganhou aí o seu voucher de 50% da cultura inglesa, mais um livro. No primeiro semestre, o desconto de 50%. Agora vamos para o próximo prêmio, quarto prêmio. Um voucher também de 50% da cultura inglesa para o primeiro semestre. Mais um kit, que é o livro. Vamos lá. O 13 já saiu, Laninha. Ó, foi o 13, mas o 13 é repetido. Desculpa aí, vamos fazer outro sorteio, tá? Isso. O DJK tá com sorte, ó. Número 9, saiu? Não. 9. Professora Lívia Montenegro Cruz. Minha amiga Lívia, um abraço. O que eu ganhei? Não, eu vou passar o prêmio. Vai passar? Vou. Então tá bom. Ótimo, prof. Vamos sortear outro. Número 4, já saiu? Não, né? não. Número 4 Acho que sim, número 4 já. Já saiu, sim. Então, vamos outro. Roda a vinheta. Número 9, acho que saiu. Ó, saiu de novo. Ou saiu. Número 1. Vamos ver quem é o número 1. Evanilda. Eu acho que é a Eva. É a Eva. Número 1. Tá certo, Eva. Ganhou aí um voucher de 50% de desconto da cultura inglesa para o primeiro semestre, mais um livro. Yes! Só lembrando que essas bolsas, elas não são nominais, tá? Você pode dar para algum parente, tá bom? Very good. Ana Cláudia não tem que tirar meu nome, não, do sorteio? Inclui o outro nome. Vou tirar sim, desculpa, prof. Desculpa aí. Pronto, vamos tirar exatamente. Então, ainda tem 2 prêmios. Professora, quero doar o meu prêmio. Olha, a Greta também vai doar. Ê! Pronto. Então, nós temos 3 ainda, tá bom? Vamos lá, então? Vamos, Lana. Número 10. Alexandrina. Professora Alexandrina, nossa comunicadora. Parabéns, professora. Obrigada. Você ganha aí um voucher também de 50% de desconto na cultura inglesa, mais um livro. Vamos para o próximo. Professora Ana Cláudia, a professora Greta está doando o prêmio dela. Ok. Já vamos repassar.
Número A professora 2 agora. Greta já doou, tá? Ela já doou, já foi apagado o nome dela. E agora foi sorteado o número 2, né? Vamos ver quem é o número 2? Vocês estão vendo aí? A Jane Cristine. Jane Cristine, parabéns, Jane. Você também ganhou o voucher de 50%. Ela encontra-se na sala? Sim! Aí. Parabéns, professora! Vamos ao último? Vamos ao último! Roda a roleta! Já foi o 10? Já. Então vamos rodar de novo. 10 de novo, hein, rapaz? Calma. Só quer sair o 10, gente. Alguma coisa. Ah, um já foi. Nossa. Já foi. Vejam aí para mim. 11. 11, já foi o 11 não, né? Não. Vamos ver quem é o 11 aqui. Aí, professora. Professora Ellen ganhou um ingresso e cortesia do Cine Casarão das Ideias. Parabéns, professora Ellen. A Ellen encontra-se aqui na sala? Dá um oi aí no chat. Ellen. Graças, professora Ellen. Professora Ellen? Será que ela não está? Está presente. Perfeito. Então, meus amores, encerramos o nosso sorteio de hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, pela interação. Muito obrigada aos nossos queridos comunicadores dessa manhã, da Sala 10, a toda a equipe de suporte. Foi um momento único de grandes aprendizagens. Deixo aqui o nosso abraço em cada um de vocês que participaram conosco dessa manhã, desse encontro maravilhoso. Então, um abraço e até a próxima, até a 8ª socialização de práticas formativas do ano de 2022. Um abraço, gente. Vamos pegar aí a câmera para fazer aí os nossos últimos registros. Valeu, obrigada, Angélica, obrigada, Alana, obrigada, Greta, Marcele, todo mundo que está, Luiz. Vocês foram maravilhosos. Obrigada, Eva. Tchau, gente. Bom trabalho para todos vocês. Parabéns, professores, pelas comunicações. Até breve, gente. Tchau, tchau. Tchau. Lindonas. Meus Só lindões. fazendo print. Shirley, um abraço. Cheiro. Foi muito bacana, viu, gente? Beijo, gente. Muito Valeu, bacana. Cacau. Maravilha. Tamo junto. Já pode encerrar a gravação agora, né? Tá, tchau, Aninha.